Fala, meus amigos, minha tribo, posso chamar vocês assim agora? Tudo bem com vocês? Hoje nós trataremos de um assunto bem interessante nesse vídeo. E o assunto é o seguinte: será que o concurso bíblico, que geralmente é realizado nas igrejas, ele é um bom método para se avaliar o conhecimento bíblico da igreja? Ou do membro da igreja? E antes da gente responder essa pergunta, eu gostaria que você deixasse o seu like aí. E ao final do vídeo você pode também compartilhar esse vídeo, inscrever-se no canal, deixar o seu comentário, a sua opinião, tá bom? E gostaria de anunciar também que eu já escrevi 2 livros, o link está na descrição se você tem interesse de ajudar o nosso trabalho adquirindo esses materiais. O link está na descrição. Também tem um curso de teologia também, caso você queira aprofundar o seu conhecimento bíblico. E também a nossa chave Pix, caso você queira ajudar diretamente o nosso ministério, para que nós continuemos a ter o nosso trabalho aqui no YouTube. O concurso bíblico, ele é um bom método para avaliar o conhecimento de alguém, o conhecimento de uma igreja. Essa é uma pergunta muito interessante. Muita gente acredita que sim, né? Já ganhou vários concursos bíblicos e acha que o conhecimento bíblico está lá em cima porque foi capaz de responder algumas perguntinhas bíblicas. Inclusive tem um programa na Novo Tempo, que é da Igreja Adventista, da qual eu faço parte, que é chamado Bom de Bíblia. As pessoas respondem as perguntas bíblicas e, se eu não me engano, tem até prêmios envolvidos assim para quem ganha, né? E essa prática ela é bem antiga. Eu me lembro quando eu era criança já faziam perguntas de concursos bíblicos e eu mesmo criança conseguia ganhar alguns concursos bíblicos. Eu ainda criança já ganhei de pessoas mais experientes dentro da igreja o concurso bíblico. Pasmem se quiser. Mas isso aprofunda o nosso conhecimento bíblico? Por exemplo, a gente pega muitos modelos, né? A leitura dessa semana vai ser de Gênesis 1 a Gênesis 20, por exemplo. Só um exemplo, tá? E aí no final da semana a gente vai ter uma prova para saber quem que consegue aí se sair melhor, quem que estudou mesmo de verdade, e etc. E aí a pessoa que geralmente responde vai ganhando mais pontos, quanto mais responde, depois no final tem um prêmio e tudo mais. Porém, o primeiro problema com o concurso bíblico é que as provas geralmente trazem perguntas bem objetivas, né? E essas perguntas, elas não avaliam se a pessoa sabe aplicar os conhecimentos bíblicos, os ensinamentos da Bíblia na prática. Tanto que você vê muitos textos aplicados fora de contexto. Você vê pregadores aí aplicando mal textos bíblicos nos púlpitos. Então você percebe que assim, a aplicação é uma parte essencial do texto bíblico. E você não vê geralmente esse tipo de pergunta nos concursos. Você vê assim, quantos filhos eram Jacó tinha? Qual o nome da cidade que Abraão, não sei o que lá. Quem matou um leão e comeu um favo de mel? Fora algumas outras perguntas, tudo que eu, Paulo, na minha experiência, observei em concursos bíblicos, eu não vou generalizar, porque eu estou partindo aqui do que eu observei, do que eu vivenciei nesses 30 anos de igreja, em relação a concursos bíblicos. Eu estou avaliando dessa forma. Pode ser que você aí que está me assistindo possa ter experienciado algum concurso bíblico que tratava da aplicação do texto bíblico, mas nas provas geralmente, inclusive já teve Bom de Bíblia que eu participei, do Desbravador, que era texto bíblico, não tinha essas perguntas, como aplicar o texto bíblico tal ao cotidiano das pessoas. Não tem perguntas desse tipo.
E a aplicação ela é essencial, porque uma má aplicação do texto bíblico ela vai trazer muitos problemas, pode trazer muitas heresias, muitos enganos, formar mentalidades distorcidas em relação ao evangelho verdadeiro. Então precisa tratar a aplicação. E de modo geral, pelo que eu tenho observado, concursos bíblicos não tem questões de como aplicar determinado texto bíblico à vida, à sua vida particular ou à vida dos seus ouvintes. Não há perguntas também sobre doutrinas fundamentais. Muita gente sabe que Davi matou Golias. Quem que matou Golias? Davi. Mas muitas pessoas não sabem explicar doutrinas básicas da fé cristã. E pegando um exemplo mais específico, a justificação pela fé. Tem muita gente que não sabe explicar. A soberania de Deus, uma doutrina mais específica do adventismo, o juízo investigativo. Tem muita gente que não sabe explicar. E já ganhou uma par de concursos bíblicos. Mas se você pede para a pessoa explicar as 2.300 tardes e manhãs, ela não vai saber. Então, não há algo errado nos concursos bíblicos? Ou pelo menos na forma que eles são feitos? Eu não sou contra o concurso bíblico. A gente pode fazer um concurso bíblico com uma espécie de lazer. Muitos concursos bíblicos que eu participei, eles servem para um momento de descontração. Mas não verdadeiramente um momento de aprendizado. Porque você vê que pessoas que participam disso, que ganham vários concursos bíblicos, não sabem explicar doutrinas básicas da fé cristã. Não tem pergunta desse tipo nos concursos. Não tem. Quais são os textos bíblicos que tratam? Cite um texto bíblico que trata sobre a justificação pela fé. Cite um texto base sobre a doutrina do juízo investigativo. Não tem perguntas desse tipo. Então esse é o segundo problema. Não há perguntas sobre doutrinas fundamentais. Não há incentivo para que sejam estudadas as doutrinas fundamentais. Se houvesse esse tipo de incentivo, com certeza o conhecimento da igreja ia progredir, ia se elevar, a igreja seria diferente. Não ia estar caindo com aquela ladainha que as pessoas pregam nos púlpitos à frente, né? Ou que são pregadas na internet por aí. O terceiro motivo é que os concursos bíblicos geralmente ignoram o contexto histórico da Bíblia. Não há nenhuma pergunta que é a seguinte: qual é o contexto histórico desse texto bíblico aqui? Qual é o contexto histórico daquele texto bíblico ali? Não existe contexto histórico, contexto cultural, etc. Geralmente não tem perguntas que fazem esse enfoque. E há passagens bíblicas que, para serem interpretadas corretamente, elas precisam ser analisadas no seu contexto histórico, no seu contexto cultural, no seu contexto ali até do próprio texto que aquela passagem está inserida, porque senão você tem uma interpretação errada do texto. A chance é muito grande de você ter uma interpretação equivocada. E se você interpreta o texto errado, você vai aplicar na sua vida de forma errada. Você vai agir de forma errada. Você vai ensinar o outro de forma errada. E a gente percebe que esses problemas eles não são corrigidos com esses concursos bíblicos. Pelo menos os que eu acompanhei na minha vida. Não são corrigidos. E por isso que esse é mais um motivo de que os concursos bíblicos como conhecemos, eles não são um método eficaz para avaliar o conhecimento bíblico do membro ou da igreja em si. Um outro fato que me incomoda muito em questão de concurso bíblico é o foco exagerado em detalhes irrelevantes. Quando a pessoa sabe responder esses detalhezinhos, assim, a pessoa se acha o teólogo, se acha o conhecedor da Bíblia. Eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, você saber quantos israelitas venceram os midianitas pode até parecer interessante, mas não se compara a entender doutrinas como a hamartiologia, que é a doutrina do pecado, a soteriologia, que é a doutrina da salvação, as profecias bíblicas de Daniel, de Apocalipse, entre outras
questões bíblicas que são relevantes. Agora, é porque eu sei o nome esquisito lá que estava na genealogia, eu sou o cara. Eu conheço muito bem de Bíblia, porque eu sei quantas pedras ali tinha no muro que foi construído na passagem tal da Bíblia. Eu sei quantos eram o número de valentes de Davi. Mas isso são detalhes que não necessariamente colaboram de uma forma prática para a sua vida cristã. Não vai te ajudar muito no seu caminho de salvação. São detalhes que são importantes na construção da história, mas muitos detalhes, fora aqueles que realmente são relevantes, como no santuário, né? A construção do santuário, os períodos proféticos, das profecias de Daniel e Apocalipse, mas existem detalhes, como o número de pessoas do exército dos valentes de Davi, entre outras coisas, que não são relevantes para o seu conhecimento prático, para a sua salvação. E a pessoa, só porque acerta isso, que é uma coisa que a gente às vezes nem se atenta no estudo bíblico, a pessoa se sente muito capaz, muito conhecedora. Eu mesmo já participei de concursos bíblicos que eu até me senti injustiçado, porque, poxa, quer dizer que só porque eu não soube disso aqui, qual que era o tamanho da envergadura do templo lá, quer dizer que aqui eu já sou desqualificado, eu já perco um ponto, como se eu não conhecesse da Bíblia, porque eu não acertei o número dos valentes de Davi, porque eu não acertei quantas cidades existiam em tal lugar, entende? Isso não é uma análise de um conhecimento correto da Bíblia. As pessoas focam nesses detalhezinhos, mas quando é a hora do vamos ver, de mostrar que tem um conhecimento bíblico, responder dúvidas, pregar algo lá na frente, dar um estudo bíblico, essa pessoa se prova que não conhece nada. Por quê? Porque o concurso bíblico ele não traz um incentivo de um verdadeiro estudo aprofundado nas escrituras. A gente viu aqui 4 pontos. O concurso bíblico não avalia a aplicação do texto bíblico, ele não há perguntas geralmente sobre doutrinas fundamentais nesses textos, ignora o contexto histórico, cultural da Bíblia ou qualquer outro contexto que seja importante ali para entender o texto bíblico. Não são feitas perguntas nesse sentido e há foco exagerado em detalhes irrelevantes. E além do fato de que eu nem mencionei que há muitas pessoas que participam desses concursos bíblicos com uma motivação errada, né? Só o interesse no prêmio, né? Elas leem ali só com interesse no prêmio, não é um interesse de ter o total conhecimento bíblico. É o interesse de ganhar um prêmio, é isso, né? Isso aí diz mais respeito à motivação particular de cada um. Aí coloca vários prêmios legais e tal. Aí a Bíblia Andrews é uma coleção de comentários bíblicos e tal. Então eu só vou ler a Bíblia para ganhar um prêmio. E quando o concurso acabar? E quando não tiver concurso bíblico, eu não vou ler a Bíblia então? Então eu preciso também mostrar que o incentivo deve ser além disso. Além disso. E para isso eu também preciso reformular as perguntas que são feitas. Porque eu junto o incentivo do prêmio com perguntas superficiais, só vai levar a pessoa mesmo a participar por motivos errados, equivocados. Existem até alguns textos bíblicos aqui que são interessantes, né? 2 Timóteo 2,15, procure apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. 2 Timóteo 2,15. Inclusive esse texto foi escrito por um jovem pastor que estava enfrentando heresias dentro da sua igreja. Falsos mestres, enganos que estavam se proliferando dentro da igreja. Então, se é para fazer um concurso bíblico, tem que se pensar nisso. Porque aí quando vem o irmão de fora questionando umas coisas absurdas, as pessoas não sabem responder. Ou quando respondem, não respondem baseadas na Bíblia, no que a Bíblia diz de fato. São poucos os que conseguem lidar com essas questões. E aí a pessoa vem e arrasta mais da metade da igreja nas suas heresias, porque a igreja não conhece a Bíblia. E acha que esses concursos bíblicos ajudam de alguma forma. Mas a realidade que a gente vê nas igrejas é que não. Sermões ruins continuam sendo pregados, pessoas continuam dizendo amém a sermões
que são mais sobre a vida particular do pregador do que do texto bíblico em si, e nada muda. E nada muda. Então legalismo, tradição continuam imperando dentro da igreja. Porque as pessoas não têm o preparo, como o 2 Timóteo aqui está enfatizando. Oséias 4,6 fala: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Oséias 4,6. Hebreus 5:12 a 14 diz assim: já devíeis ser mestres, mas ainda precisais de leite. Mas o mantimento sólido é para os maduros. Olha aqui que interessante. Então, aqui também no texto de Hebreus, fala de pessoas que pararam no tempo, de pessoas que querem ser mestres, mas não entenderam o que é básico. Ou seja, esses concursos bíblicos, de modo geral, eles não ajudam você a entender o básico das doutrinas da fé cristã. Não ajudam. Eu sei porque eu vivenciei isso na prática. E aqui o texto fala que é preciso de leite. E o mantimento sólido é para os maduros. É isso. Então precisa ter esse incentivo. Alimentar com leite espiritual, nem o leite está sendo dado, na realidade. Muitas vezes nos sermões que a gente observa, o leite que é dado é um leite aguado, né? É um leite aguado. E o que dizer do alimento sólido? Aí quando você apresenta um alimento sólido de verdade, as pessoas te acham herege, acham que você está alterando a Bíblia. Só que na realidade quem não conhece a Bíblia são essas pessoas, né? Então, se queremos uma fé sólida e madura, precisamos ir além dos concursos bíblicos, né? E assim, não só ir além, mas se for fazer esse tipo de concurso com o objetivo de incentivar o crescimento do conhecimento bíblico, é preciso fazê-lo de forma diferente, como nós sugerimos aqui. Então é hora de buscar um conhecimento bíblico profundo, prático e transformador. Não só de responder perguntinha irrelevante daqui e ali. Isso aí não vai ajudar em nada. Como na prática já tem se provado que não ajuda. Então se você concorda com isso, compartilhe esse vídeo aí com alguém. Deixe o seu comentário aí, tá? Deixe o seu like, inscreva-se no canal. E até o próximo vídeo.